No Saber Direito desta semana, a professora Meiriane Arruda Lima fala sobre a relação da bioética com o direito à saúde. Durante as 5 aulas, vão ser tratados temas como a saúde no Brasil, a judicialização da saúde, os lados ocupados por pacientes e profissionais da área, condições clínicas limitantes, cuidados paliativos, declaração de última vontade e muito mais. Começa agora a aula 3. Olá, bem-vindos ao Saber Direito, a nossa aula 3. Eu sou Meiriane Arruda Lima, pesquisadora e doutoranda pela Universidade de Brasília, no programa de pós-graduação de Ciências da Saúde. Na aula de hoje, nós iremos tratar sobre o tema Além do Individualismo. As questões que nós abordaremos em nossa aula versarão sobre: os profissionais de saúde e os pacientes são estranhos morais no campo institucional ou deliberadamente ocupam lados opostos? Lutamos por nossos direitos ou externamos nossas frustrações e medos? Para começar a abordar o assunto proposto, nós precisamos resgatar o conceito de moralidade. Na nossa aula 1, nós abordamos o conceito do que é moral. A moral seria a aplicação das nossas crenças individuais, das nossas normas individuais. Então, o que seriam os estranhos morais? Para Engelland, médico, filósofo e bioeticista, os estranhos morais são quando indivíduos com moralidades diferentes se encontram no mesmo campo de atuação. Porém, não conseguem dialogar sobre a questão proposta. Ou seja, está posta a situação, entretanto, os lados estão opostos por suas moralidades, ou seja, por suas normas internas. A partir do conceito de Engelland, nós vamos desdobrar para os conceitos nessa relação entre profissionais da saúde e os pacientes. O tema da nossa semana versa sobre direito à saúde e bioética. Dentro desta relação institucionalizada, nós estamos tratando de indivíduos em campos opostos ou nós estamos falando sobre pessoas que estão apenas externalizando suas frustrações, que elas estão apenas se pondo em lados opostos enquanto indivíduos e não enquanto em uma relação institucional. Para isso é necessário nós resgatarmos a relação dos profissionais de saúde e dos pacientes na prática. Os profissionais de saúde, tanto médicos quanto enfermeiros, técnicos de enfermagens, psicólogos ou fisioterapeutas, eles terão códigos deontológicos que vão normatizar suas condutas. Eles vão nortear o dever fazer na sua atuação profissional. No outro giro, nós teremos os pacientes, que terão seus direitos elencados na Constituição Federal, no Código Civil, quando crianças ou adolescentes, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou no direito do consumidor. Para além, nós teremos algumas leis específicas para tratar sobre alguns temas específicos, tais como direito da pessoa com deficiência, o Estatuto do Idoso, ou até mesmo a legislação específica sobre alguns temas de pacientes oncológicos. Mas o que fazer quando nós estamos diante de um conflito entre profissionais e pacientes? Quando surgem esses conflitos e de que forma resolvê-los? Engelland vai propor que, quando diante de um fato com estranhos morais, ambos deverão deixar de lado a sua razão, sentar para dialogar
e então dirimir a situação para chegar a uma nova construção, a partir de um consenso entre as partes. Aqui nós estamos diante da contribuição da bioética, considerada uma das mais importantes no campo médico profissional. Engerland fez uma das suas propostas dentro do campo médico a partir da filosofia e da bioética, conhecida também como a bioética cristã, pois ele vai dizer que há essa conversação, esse diálogo entre os estranhos morais, surge a virtude. A virtude vai ser o balizador para trazer a equalização sobre a situação. Um exemplo disso nós temos que ocorreu na Itália. Durante um período pós-guerra, um convento foi invadido por alguns soldados e as freiras ali foram violentadas. Passaram dias a fio sendo violentadas sexualmente e após alguns dias esses soldados se retiraram. Ao término desse período, elas estavam grávidas, algumas delas estavam grávidas. Apresentada a situação ao Vaticano, a resposta que voltou foi que elas não poderiam mais estar no convento ou vinculadas à igreja enquanto freiras, pois o corpo delas havia sido violentado. Elas já não atendiam a um dos critérios da igreja para serem consideradas noivas de Cristo. Muitas dessas mulheres procuraram o aborto como uma solução, entretanto, não obtiveram também a autorização da igreja para o fazer, resultando no autoextermínio de algumas dessas freiras e outras no abandono dessas crianças. Aqui nós estamos diante de estranhos morais, diante de um conflito bioético e normativo. Por quê? Nós temos mulheres que tiveram seus corpos violentados não por vontade ou deliberação ou autodeterminação, mas por violação. Entretanto, essa violação resultou em ferir a moralidade e a normatização institucionalizada pela instituição da igreja. De que forma, então, resolver essa situação? Para Engerland, ambos teriam que sentar, abandonar a sua razão, cada um a sua razão, e então deixar surgir a virtude para surgir uma resolução que fosse consensual e atendesse a ambos. No entanto, o que está posto atualmente, não apenas nessa situação religiosa, mas principalmente dentro das relações profissionais, é uma forma diferente. Por vezes, profissionais de saúde esbarram na sua moralidade e na moralidade dos pacientes. De que forma isso acontece? Um exemplo prático é quando você tem um paciente que vai ser transplantado. Ele, por exemplo, é informado sobre a primeira etapa do tratamento ou sobre a segunda etapa do tratamento sem muitos detalhes. Apenas o necessário e suficiente para que ele esteja na fila de transplante e seja considerado apto para tal ato. Uma vez realizado o transplante, não é dito a ele, por exemplo, a idade do doador, a origem do órgão doado. Algumas informações lhe são omitidas, mas entendamos. O que é omissão para o paciente representa proteção para o profissional de saúde e representa também proteção ao doador do órgão, que muitas vezes já faleceu. Então, você resguarda os direitos de informação da família do doador do órgão. Como resolver essa questão?
O paciente que está recebendo o órgão tem direito a receber todas as informações para então tomar uma decisão consciente sobre querer ou não receber aquele órgão? O profissional de saúde tem o dever de comunicar com a máxima transparência todas essas informações, ou a ele é resguardado e garantido o direito a uma informação parcial, uma vez que, em sendo ele o profissional detentor da decisão final sobre o procedimento e sobre a indicação do procedimento, então caberia a ele decidir se aquele transplante é viável ou não. Proteger a família do doador esbarra na violação do direito do recebedor em saber tais informações? Aqui nós estamos diante de um dilema ético, de um dilema normativo. Um outro dilema que atualmente ganhou a imprensa foi o fim dos manicômios judiciais, uma orientação que foi trazida à baila pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, porque o nosso ordenamento pátrio, ele prevê que os acusados ou condenados que forem considerados acometidos por alguma doença mental à época do fato, de acordo com o Código Penal, ele não pode ser encaminhado a um presídio comum, ele deve ser encaminhado a um manicômio judicial para receber um tratamento adequado. Entretanto, normativamente, nós temos a recomendação de tratados internacionais sobre o fim dos manicômios judiciais no Brasil, porque restou comprovado que fere os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana muitos dos tratamentos que são dispensados ali. Consequentemente, o CNJ estipulou um prazo até maio de 2024 para que aconteça a desinstitucionalização dos apenados que se encontram nos manicômios judiciais. Aqui nós temos um dilema ético e moral que inclui toda a sociedade. Por quê? Passou-se a determinação da internação desses pacientes, que hoje é crível ao magistrado, ao sentenciar esse acusado, não mais o será do magistrado, mas sim do médico. Caberá única e exclusivamente à recomendação do médico se esse apenado deverá ser institucionalizado ou não. Outra discussão que surgiu dentro do Sistema Único de Saúde. Aonde esses apenados serão internados? Uma vez que atualmente, no Distrito Federal, por exemplo, nós só temos 2 unidades de internação, mas de cunho emergencial, que seria o HPAP em Taguatinga e a emergência do hospital de base aqui na Asa Norte. Então, aonde alocar esses apenados que estão institucionalizados hoje? Alguns defendem que eles devem ser devolvidos à sociedade e ficar sob a responsabilidade dos seus familiares. Outros defendem que eles devem ser internados dentro das instituições públicas de saúde, que com isso o governo aumente os leitos credenciados para os receber. Mas como os profissionais de saúde irão atender apenados juntamente com pacientes não apenados? Uma vez que a nossa Constituição garante que a pena não deve passar do indivíduo. Ao colocar um apenado juntamente com um paciente na mesma instituição pública de saúde, o Estado vai conseguir efetivar, garantir a saúde, a segurança no atendimento dos pacientes e no exercício dos profissionais que o assistem? Colocar aos cuidados da família
que não tem o conhecimento técnico, não detém as ferramentas necessárias para controlar o uso de medicações, as crises ou até mesmo a conduta antissocial que esse indivíduo possa ter. Pode causar um dano maior? Ou é coerente com a família que hoje tem uma estrutura organizada? Esses dilemas todos permeiam essa decisão. Entretanto, ela está posta e deve ser cumprida. A Sociedade Brasileira de Médicos propôs em uma nota que essa decisão seja vista com mais cautela, porque ela tem dividido opiniões entre os próprios profissionais de saúde. Aqui nós estamos diante de estranhos morais. De um lado, nós temos profissionais de saúde, familiares, o judiciário e no centro da polêmica, o que fazer com esse indivíduo que também é detentor dos mesmos direitos que todos os outros indivíduos que estão imbuídos nessa discussão. Fora desse exemplo, trazendo para um exemplo recente também dentro da área da saúde, nós temos os profissionais de saúde e os pacientes durante a pandemia por Covid-19. Durante a pandemia, é notório que foram suspensas as férias, foi aumentada a carga horária desses profissionais de saúde para que pudesse ser atendida uma necessidade populacional ocasionado por um evento não esperado. Ao acontecer isso, houve uma sobrecarga de trabalho dos profissionais de saúde. Houve uma sobrecarga do sistema de saúde público. Só que não havia como ser feito diferente naquele momento ou não se buscou que fizesse diferente. De um lado, nós tínhamos pacientes carecendo de atendimento. De outro lado, nós tínhamos profissionais que em alguns momentos se tornaram pacientes também. Ali nós começamos a ter muitos conflitos nos campos práticos, porque havia um estranhamento da moralidade. Nós tínhamos ali muitos valores morais distintos, muitos valores morais que causavam um ruído muito grande na comunicação. Porque se de um lado você tinha o paciente necessitando do apoio e do suporte emocional, espiritual, físico e psicológico, de um outro lado você também tinha um profissional sobrecarregado necessitando das mesmas garantias, só que também precisando dar a esse paciente um atendimento adequado. De que forma resolver esse dilema entre estranhos morais dentro dessa situação? Situação essa que se perpetrou até os dias de hoje. Tanto assim que houve um aumento estatisticamente do adoecimento e afastamento dos profissionais de saúde dos seus postos de trabalho. Dessa forma, a pergunta que surge é: em dado momento, dentro desse estranhamento, nós começamos a externalizar nossas frustrações e medos e começamos a querer exercer controle sobre o direito do outro ou mitigar o direito do outro, entendendo que eu ocupo uma posição de poder, ou eu simplesmente não consigo construir uma solução a partir de uma virtude que possa surgir enquanto ferramenta da bioética para resolver esses problemas e esses dilemas éticos imbuídos nessa relação. O direito à saúde, ele vai além do simples atendimento à doença. Ele tem que olhar o paciente como todo. A partir do conceito geral do que é saúde, que não se restringe apenas à ausência de doença, ele abarca
paciente em sua completude, em seu aspecto holístico, em seu aspecto espiritual, em seu aspecto emocional, psicológico e fisiológico? De que forma assegurar que esse paciente vai conseguir exercer a sua autonomia, o seu consentimento, exercer o seu direito à justiça e à equidade e, de outro lado, fazer com que esse profissional de saúde entenda que, mesmo ocupando ao outro lado da relação, ele não pode exercer poder sobre o paciente, pois não é uma relação de poder, mas é uma relação de troca. De que forma construir essa ponte? Esse é um dos objetivos da bioética, propor a construção de uma ponte entre as partes, entre os indivíduos, para que então se chegue a um consenso. Atualmente, nós temos muito mais dilemas do que soluções. O que não nos afasta do dever de buscar as construções necessárias para que sejam efetivados dentro do contexto social o direito da coletividade. Pois cabe não apenas ao Estado, mas à sociedade assegurar o exercício dos direitos e garantias constitucionais e nas legislações específicas. A exemplo disso, nós podemos trazer quando o pai tem o direito e o dever de cuidar do filho, garantindo o mínimo existencial, e quando você lê o ECA ou quando você busca no Código Civil, você vai ver que esse mínimo existencial vem lá elencado que você deve garantir a vacinação e a vacinação em dia, você deve garantir a matrícula em instituições de ensino reconhecidas pelo Estado, você deve garantir o bem-estar físico, social e mental da criança. É um dever dos pais, é um direito da criança. Mas se o Estado não fornece meios para que esse pai tenha condições de assegurar esse direito, de que maneira esse pai vai conseguir cumprir o seu dever? Ao deixá-lo de fazer, ele esbarra numa ausência de direito, de dever a ser cumprido. Deixando de cumpri-lo, ele é responsabilizado e penalizado pelo Estado. Dessa maneira, nós voltamos para o dilema do campo dos estranhos morais. Porque, entendamos, profissionais de saúde hoje têm uma sobrecarga de trabalho, de muitas vezes trabalharem em 2 ou 3 vínculos, chegando a 70 horas semanais trabalhadas. Em que momento esse profissional de saúde vai conseguir estar com a sua família para também exercer o seu direito à saúde? Como exercer o seu direito à saúde? Ele também é detentor de direitos e não apenas de deveres. Se ele não consegue exercer os seus direitos de bem-estar físico, social e mental, de que forma ele vai conseguir praticar o seu dever para com o paciente? A exemplo disso, nós podemos apontar as muitas decisões que têm vindo na reparação de danos morais aos pacientes, porque em alguns momentos, por exemplo, durante cirurgias, o profissional fecha o paciente e esquece um objeto estranho, um corpo estranho dentro de um paciente. E quando você vai resgatar a história daquele profissional, você vê que ele já estava ali há 24 horas trabalhando ininterruptamente, porque o outro colega que deveria chegar para a troca de turno não chegou, o hospital não podia ficar desguarnecido, porque o Código Deontológico, que normatiza e regulamenta a profissão, diz que esse profissional não pode se ausentar do plantão sem que tenha um outro profissional para cobrir ele, para poder render o turno dele. Aqui nós temos normas que garantem direitos do paciente, deveres do profissional, que
impõe deveres institucionais, mas que na prática deixam de ser cumpridos. De que forma, então, assegurar que essa miscelânea de violações tenha um fim? Um exemplo claro, nós podemos trazer o hospital aqui em Brasília, que funcionava em sua maior parte dos atendimentos com horas extras. Alguns profissionais médicos chegaram a ter 400 horas de bancos de horas para tirar depois para descansar. Ao longo de 3 anos isso não aconteceu. O hospital foi multado porque estava violando os direitos do trabalho desses profissionais. Eles foram proibidos de que houvessem outras horas extras que não fossem pagas em espécie. Quando isso aconteceu, os atendimentos à população foram reduzidos, pois não tinham mais profissionais suficientes para garantir a efetivação das cirurgias, a efetivação do pós-operatório, a fisioterapia ou até mesmo o atendimento ambulatorial. De forma aparente, nós tivemos aqui um conflito normativo. Um conflito normativo que violou direitos trabalhistas assegurados em CLT, que violou direitos dos pacientes porque ficaram desassistidos, mas que também deixou uma lacuna a ser resolvida. Porque, ao contrário do que nós possamos pensar, na prática, a aplicação das leis é bem diferente. Nesse caso em específico, poderíamos pensar, a solução seria contratar mais profissionais. Ok, ao invés de contratar mais profissionais, muitos profissionais foram demitidos e houve uma redução no quadro. E com a redução no quadro, houve também uma redução no número de atendimentos desse hospital. Consequentemente, uma redução no repasse de verbas pelo Ministério da Saúde para esse hospital, o que acabou aumentando a judicialização da saúde, um fenômeno abordado na aula anterior, na aula 2. Vejamos, as violações normativas das normas postas atualmente estão desdobrando em violações aos direitos dos pacientes e aos direitos dos profissionais. Você tem uma pecha de normas que não estão sendo suficientes para atender a situação que já é persistente há mais de 20 anos. Porque, aos idos de 1920, no Brasil, já se tinham problemas de saúde, já se esbarravam nas questões de não conseguir atender as demandas dos pacientes por falta de profissionais ou por conflitos entre profissionais e pacientes. Todos os dias nós podemos ver na mídia pacientes que chegam para ser atendidos, ficam horas nas filas de espera e ao ficarem horas ali, acabam perdendo a paciência, às vezes o profissional de saúde chega estressado, o que gera um conflito e muitas vezes acaba na prisão do paciente. Mas prender o paciente é a resposta viável para esse conflito? Agredir o profissional de saúde é a resposta viável para resolver esse dilema? O profissional de saúde mitigar os direitos do paciente ao não respeitar a sua autonomia, a não respeitar o seu direito de não querer mais estar ali ou até mesmo ao não dispensar o melhor tratamento a esse paciente, porque lhe falta insumos, porque lhe falta recursos institucionais. É a resposta adequada para esse dilema? Então, de que forma resolver essas questões? Extrapolando a norma posta e trazendo novas construções a partir da aplicabilidade prática dos conceitos e dos princípios da bioética e do biodireito para o exercício da garantia do direito à vida, mas uma vida digna,
uma vida com qualidade. Uma criança, quando ela chega hoje no hospital, ou um adolescente, no Brasil, se ela tiver um diagnóstico de terminalidade, ela não tem o direito de escolher a qual tratamento ela quer ou não ser submetida. Em que pese o Estatuto da Criança e do Adolescente assegurar a dignidade, assegurar o direito a essa criança do melhor tratamento, o direito de ir e vir, tanto constitucionalmente quanto no ECA. Quem vai decidir por ela são seus responsáveis legais. E em casos extremos, a depender da idade, essa criança vai ter que recorrer ao judiciário para conseguir ter o seu direito assegurado. Um exemplo sobre isso, uma gestante, uma adolescente, gestante de um feto anencefálico ou vítima de uma violência sexual. Caso seus pais sejam contra a prática do aborto, essa adolescente vai precisar recorrer ao judiciário. Só que até que ela recorra ao judiciário e saia uma decisão, ela vai ter que conviver com seus responsáveis legais ou ser colocada em um lar substituto. Aqui, a norma foi posta para apresentar uma solução. O Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição. Mas será que eles vão ser suficientes para resolver apenas redução de danos ou o melhor interesse da criança e do adolescente? Nesse caso, ao tirá-la do seu lar e colocá-la em um lar substituto, vai ser suficiente para atender a ausência de carinho, ausência de vinculação, ausência de segurança dessa criança e desse adolescente? Ou deixá-lo em um lar onde os seus pais são contra a sua autodeterminação, vai ser também danoso? Como resolver esse conflito? A norma não tem se mostrado suficiente para isso. A norma não tem sido suficiente para resolver questões que, quando da sua instituição, não estavam na superfície da sociedade de uma forma tão premente. Atualmente, as nossas crianças e adolescentes de 14 anos, por exemplo, eles já sabem sentar e debater com você o Estatuto da Criança e do Adolescente, minimamente. Eles conhecem os seus direitos, muitas vezes, melhor do que os seus pais. Como dizer não a essa criança caso ela diga: mãe, não quero passar pelo tratamento de quimioterapia? Como você dizer, você vai ser submetido a isso? Aonde fica o direito à autonomia e à autodeterminação dessa criança? Na Europa e nos Estados Unidos, se uma criança aponta que não quer ser submetida a esse tratamento, o direito à autonomia dela é respeitado. No Brasil, essa discussão ainda é muito embrionária, mas, por ser embrionária, como toda modificação que acontece no direito ao longo dos anos, creio que daqui 15 ou 20 anos estaremos diante de uma nova conformação normativa, onde o direito dessa criança e desse adolescente vai ser considerado para a autodeterminação. Porque entenda, o mesmo Estado e a mesma sociedade que clama pela redução da maioridade penal, ele diz que biologicamente esse adolescente está pronto para responder por seus atos análogos a um crime, mas não está pronto para decidir sobre questões de saúde. Quando uma criança é hospitalizada, os profissionais de saúde, em sua maioria, não conversam com esse adolescente ou com essa criança, explicando a ele todo o procedimento que vai ser feito. Eles o fazem com os seus responsáveis e anulam esse indivíduo. Eticamente,
ali nós estamos diante de estranhos morais, diante de uma questão prática. Pois a idade biológica não anula o indivíduo. E uma vez que ela não anula o indivíduo, não cabe ao profissional de saúde deixar de atender como um indivíduo completo. A idade biológica não deve ser um fator para você deixar esse indivíduo à margem. Assim como a bioética diz que, para o exercício do direito à autonomia, e uma autonomia relacional, uma autonomia crítica, uma autonomia pensada, uma autonomia construída, a equipe de saúde deve usar todas as ferramentas e meios para alcançar a linguagem desse paciente. Então não basta você dizer, eu não concordo, utilizando o seu direito de profissional de saúde, resguardado por seu código deontológico da objeção de consciência, para deixar de participar de um procedimento, ignorando que do outro lado você tem um indivíduo. Por exemplo, quando estamos diante de uma extubação paliativa, pesquisas têm mostrado que diante de alguns procedimentos, como a extubação paliativa, não são os familiares do paciente que se opõem ao procedimento, são em sua maioria os profissionais de saúde que ignoram a vontade do paciente e tentam diminuir ou simplesmente descartar a vontade da família diante do quadro posto. Aqui nós estamos diante de estranhos morais, ou seja, o profissional de saúde pega a sua moralidade própria e, em confronto com a moralidade do paciente e dos seus familiares, ele toma a decisão suprimindo a vontade do paciente e do familiar, que por vezes chega a registrar essa vontade junto a um prontuário ou informa para o seu médico assistente, olha, se acontecer alguma coisa e eu tiver uma parada cardiorrespiratória, eu não quero ser reanimado. Aí chega um médico no outro plantão, lê e fala, no meu plantão eu faço do jeito que eu acho que deve ser feito. Ignorando completamente a vontade daquele paciente. Uma das propostas da bioética para essas situações é que sejam utilizados instrumentos de averiguação e aferição para a capacidade de decisão desse paciente. O que tem sido utilizado há mais de 10 anos nos Estados Unidos e na Europa, onde são aplicados instrumentos específicos de verificação da capacidade do paciente para áreas específicas na tomada de decisão, para que então essa decisão, esse consentimento seja reconhecido e respeitado. Na Espanha, por exemplo, se um paciente chega no pronto-socorro tatuado na sua pele ou tem registro no seu prontuário médico de não reanimação, os médicos irão respeitar essa decisão, mesmo não conhecendo, porque eles entendem que foram aplicados instrumentos de verificação e eles entendem que aquele indivíduo tem o direito à autodeterminação, mesmo que normativamente não esteja posto. Mas após longos debates, onde a bioética foi posta como instrumento de mediação dentro desse conflito, chegou-se à conclusão que deveria se respeitar a partir da aplicação desses instrumentos de validação. Ou seja, mais uma vez a bioética e o biodireito apresentando dentro dos campos de conflito entre a moral e a norma, instrumentos e soluções para a resolução desses conflitos. Portanto, a bioética, ela considera que os profissionais da saúde, eles devem ir para o campo institucional, para o seu campo de atuação, tendo em mente sempre que o ser humano ele é um indivíduo único.
Ele é um indivíduo único, com características diferentes, em alguns momentos parecidas ou similares, mas com necessidades específicas. A partir dessa conceituação e desse entendimento de que o ser humano ele não pode ser posto em uma régua e pautado por essa métrica, o profissional de saúde ele deve alcançar o indivíduo em todas as suas dimensões. Na sua dimensão espiritual, na sua dimensão física, na sua dimensão psicológica e na sua dimensão emocional. Fazendo dessa forma com que esse indivíduo se sinta acolhido, orientado, informado e, para além, que ele tenha a convicção de estar tendo o seu direito efetivado. Porque falar em direito à vida, nós precisamos entender que não é uma vida de qualquer maneira. Falar em direito à saúde implica em alcançar todas as dimensões e determinantes que constroem o ser humano, que constroem o indivíduo. O profissional de saúde, ao escolher estar nessa profissão, ele precisa ter em mente que ele estará no dia a dia lidando com indivíduos em situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade emocional, vulnerabilidade social, vulnerabilidade espiritual. Um exemplo desses conflitos. Quando você tem um profissional de saúde, quer seja médico ou quer seja da enfermagem ou de qualquer outra das áreas de suporte à vida ocupadas pelos profissionais de saúde, qualquer um deles venha professar uma fé católica ou uma fé evangélica. No outro lado, nós temos um paciente que professa a fé da religião afro-brasileira. Eles têm costumes diferentes, eles têm moralidades distintas. Entretanto, isso não os torna menos humanos, nem os profissionais de saúde e nem o profissional e nem o paciente. Mas cabe a esse profissional de saúde entender que, se ele não respeitar a dimensão espiritual do paciente dele, provavelmente o tratamento médico-terapêutico não vai lograr êxito. Um exemplo? Quando você tem um paciente, isso é um exemplo prático, já vivenciado dentro dos hospitais, o paciente, ele era filho de santo e ele precisava que a sua líder espiritual, sua líder religiosa, fosse até o hospital para fazer um dado procedimento que ele entendia ser o que iria curar ele daquela doença. A equipe de saúde teve uma resistência quanto à entrada dessa líder religiosa. Esse paciente, seu quadro foi se agravando, foi piorando cada dia mais, e então foi chamado o comitê de bioética daquele hospital. Algumas instituições já têm comitês de bioética instituídos justamente para dirimir esses conflitos. Ao chamar o comitê de bioética, esse comitê é composto por é uma pluralidade de conhecimentos e de saberes, ou seja, você vai ter um médico, você vai ter um enfermeiro, mas você também vai ter um cidadão, você vai ter um cidadão comum, do senso comum, você vai ter um capelão ou um líder religioso, e esse comitê vai vir para tentar dirimir esse dilema. Ao comitê vir, se reuniram, conversaram e então deixaram a tolerância ventilada por Engels na sua teoria de estranhos morais surgir como uma virtude nesse campo de conflito. Ao acontecer, chegou-se à conclusão de que deveria se deixar a líder daquele paciente ter acesso a ele
e fazer o procedimento que eles julgavam necessário. Após isso acontecer, o tratamento médico-terapêutico, que até então não estava tendo um resultado adequado, atingiu o seu objetivo de recuperação. Nós aqui temos um exemplo do respeito a todas as dimensões do ser humano. O respeito à dimensão espiritual, somado à dimensão física e psicológica. Porque você, enquanto profissional de saúde, não tem como separar, fracionar, fragmentar, fatiar o seu paciente para dizer, eu trato da sua dimensão física, mas vamos apagar a sua dimensão espiritual e psicológica. Provavelmente esse tratamento não vai surtir efeito, porque um ser humano ele é composto das suas várias dimensões. Isso reconhecido inclusive pela OMS, que é um órgão regulamentador da saúde em cunho internacional. Outro exemplo disso é que hospitais no estado de Mato Grosso, onde você tem uma incidência de indigenistas frequentando os grandes centros urbanos, eles têm uma ala separada para a internação desses pacientes indígenas. Por quê? Porque alguns desses pacientes, dentro da sua cultura, precisam da pagelança, ou eles vão ter costumes diários distintos dos costumes dos não indígenas. E ao institucionalizar esse paciente, você não pode simplesmente retirá-lo do núcleo cultural dele e tentar inserir no seu núcleo cultural, desconsiderando todas as dimensões que constrói esse indivíduo. Porque ao fazê-lo, você, além de estar criando um conflito ético e moral, você está destruindo esse indivíduo em suas várias dimensões. Vejamos um exemplo nesse caso dos indígenas. Em um hospital municipal no estado do Mato Grosso, não havia ainda sido instituída uma ala específica para o atendimento de indígenas, e um desses indígenas adoeceu e teve o seu quadro agravado e foi para a UTI. Enquanto ele estava na UTI, a família reclamava o direito do pajé entrar na UTI para fazer um ritual de cura. Não foi autorizado pelo diretor do hospital, bem como pelo médico que estava de plantão naquela unidade. Esse paciente veio a falecer por motivos outros. Quando do falecimento, o conflito foi tão grande que a comunidade indígena daquela tribo foi para dentro do hospital e queria matar o profissional médico e a equipe de saúde, que negou a entrada do pajé ali, porque eles atribuíam a essa negativa o óbito daquele paciente indígena. Aqui nós temos um exemplo claro de um conflito ético que extrapolou a norma, que extrapolou o direito do indivíduo. Aqui nós tivemos um conflito que ele desdobrou em processo judicial, em prisão, em violência, não apenas uma violência institucional, mas uma violência física, com ameaça de morte, com prisão civil, o que acabou trazendo para aquele hospital todo um cenário de guerra, porque por dias a fio os indígenas ficaram cercando aquele hospital, o que acabou trazendo também uma insegurança para os outros pacientes não indígenas que ali estavam internados. Um dos motivos de, após algum tempo, ter sido instituído uma ala para pacientes indígenas, aonde são respeitadas as suas tradições. Portanto, a partir de exemplos práticos, é possível ver
que a bioética, na sua busca pelo conhecimento biológico, pelo conhecimento médico, pelas pesquisas científicas, para então fomentar as suas decisões, ela se torna necessária no campo de atuação do direito à saúde. Não há que se falar na construção do direito à saúde sem observar e sem basear a elaboração de normas, a elaboração de peticionamentos, a elaboração de decisões jurisprudenciais ou até mesmo nas discussões acadêmicas, sem considerar todos os dados necessários dentro da transdisciplinariedade, da interdisciplinariedade, da multidisciplinariedade que vem atrelada às áreas do conhecimento e construção da bioética e do direito à saúde. Dessa maneira, após a abordagem dos nossos conceitos sobre os estranhos morais, sobre a bioética e o campo de enfrentamento institucional entre pacientes e profissionais de saúde, vamos ao nosso quiz. A bioética é um campo de estudo em que são abordadas questões de dimensões morais e éticas que têm por finalidade relacionar pesquisas, decisões, condutas e procedimentos da área da biologia e da medicina ao direito à vida e ao respeito à pessoa, independente de sua etnia, nacionalidade, gênero, orientação sexual ou credo religioso. A bioética, em sua definição, faz predominar duas questões: conhecimentos biológicos e valores humanos. Nesse sentido, alguns princípios fundamentam a sua prática, independente da sua interdisciplinariedade, contemplada em áreas como biologia, direito, filosofia, ciências exatas, ciência política, medicina, meio ambiente, entre outras. Nesse contexto, assinale a afirmativa incorreta quanto aos princípios da bioética. Opção A. Princípio da igualdade é a obrigação moral de agir para o benefício do outro. Opção B. Princípio da não maleficência é o dever de se abster de fazer qualquer mal para outrem, de não lhes causar danos ou colocá-los em risco. Opção C. Princípio da autonomia é o respeito à autodeterminação ou autogoverno, ao poder de decidir sobre si mesmo. Preconiza que a liberdade de cada ser humano deve ser resguardada. Opção D. Princípio da justiça é a distribuição justa, equitativa e apropriada na sociedade, de acordo com normas que estruturam os termos da cooperação social. Então, você já sabe qual é a resposta? Opção A. Princípio da igualdade é a obrigação moral de agir para o benefício do outro. Vamos para o nosso quiz número 2. A bioética tem 4 princípios fundamentais que devem ser analisados para resolver dilemas éticos sobre atendimentos ou tratamentos de saúde. Aquele que define que os profissionais de saúde devem tratar todos os pacientes com o mesmo cuidado e atenção, sem diferenças no tratamento por questões sociais, culturais, étnicas, de gênero ou religioso é: alternativa A, autonomia; alternativa B, não maleficência; alternativa C, justiça; alternativa D, igualdade. Então, qual a resposta? Alternativa D, igualdade, em que pese lembrar que nós estamos falando sobre a bioética que alargou os seus princípios para além do principialismo de Bishop Childress. Aqui nós estamos também tratando sobre a bioética de intervenção e as demais bioéticas que trouxeram na Declaração de Bioética e Direitos Humanos e incluíram o princípio à igualdade.
a igualdade no tratamento que os profissionais de saúde devem dispensar aos pacientes, indiferente da sua etnia, da sua raça, da sua religião ou da sua cor. Vamos para o quiz 3. De acordo com a bioética, a atividade profissional em saúde deve estar pautada na base sólida do fundamento dos seres humanos. Nesse sentido, qual é o conceito que deve ser entendido para trabalhar com pessoas no campo da saúde? Opção A. As pessoas são iguais. Isso significa que existe equidade e as mesmas têm as suas características, seus anseios, suas necessidades, e isso deve ser respeitado. Opção B. As pessoas são únicas. Isso significa que as pessoas são diferentes, têm suas características, seus anseios, suas necessidades, e esse patrimônio merece ser respeitado. Nesse sentido, deve-se valorizar sempre as dimensões sociais em detrimento às demais dimensões. Opção C. As pessoas são diferentes, mas, em geral, os anseios e necessidades podem ser parecidos. Opção D. As pessoas são únicas e diferentes, sendo compostas de dimensões biológicas, psicológicas, sociais, morais e espirituais. Qual das opções atende a nossa pergunta? A opção D. Como nós abordamos durante a nossa aula, as pessoas são únicas, entretanto, são diferentes e sendo compostas por suas dimensões biológicas, psicológicas, espirituais, sociais e morais. Apesar de serem humanos, apesar de terem similitudes, serão diferentes e terão anseios distintos, em que pesem em alguns momentos situações parecidas ou análogas, há que ser considerado a individualidade de cada ser humano. Assim chegamos ao final da nossa aula 3 e eu quero convidar você a participar da nossa aula 4, onde nós abordaremos o tema do medo à libertação. A bioética abordando questões como o direito à vida e o direito ao bem morrer. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.